Estamos de volta e a reforma tributária tem preocupado o setor do agronegócio. São 3 principais propostas em análise no Congresso Nacional. O NDAgro ouviu o coordenador do Núcleo Econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Renato Conchon. Para ele, todas as propostas terão impactos negativos para o agro. Vamos acompanhar o que ele disse. Todas elas impactam o agro, em maior ou em menor medida, mas todas trazem algum tipo de impacto. Note só, a que traz mais preocupação no setor agropecuário nesse momento é a PEC 45. Por quê? Porque ela cria esse tributo, esse denominado IBS, em substituição àqueles 5, e ela acaba com todos os benefícios atualmente concedidos. E no setor agropecuário são benefícios muito importantes. Por exemplo, o convênio ICMS número 100, o convênio ICMS número 52, e tem também a desoneração da cesta básica. Com a proposta da PEC, caso aprovada da forma que se encontra, todos os benefícios acabarão e serão aplicados uma alíquota de 25% ou mais sobre insumos agropecuários e sobre a venda da propriedade, do produto agropecuário. A PEC 110 ela traz algumas nuances, por exemplo, ela diz que o produtor rural não será contribuinte direto, portanto, não tem que ter contabilidade. Diz também que os insumos agropecuários não serão tributados. E isso não vai trazer cumulatividade. Ou seja, ela teve um pouco mais de cuidado no sentido do agro, mas precisa ter algumas mudanças importantes ainda. Por exemplo, combustível e energia elétrica, que são insumos importantes para a atividade agropecuária, passarão a ser tributados com um imposto seletivo, que não transfere crédito. Isso encarece ainda mais esses insumos para o produtor rural. Por fim, o projeto de lei do governo, ele já traz algumas nuances, mas, por exemplo, hoje, os insumos agropecuários são isentos de PIS e COFINS e passarão a ser tributados. Com isso, haverá cumulatividade e aumento no custo de produção dos produtores rurais. É muito importante que aí em Santa Catarina, em toda a região sul, os produtores, os sindicatos, conversem com os parlamentares no sentido de sensibilizá-los que somos favoráveis à aprovação, mas não da maneira que elas se encontram atualmente. Obrigado, Renato. E você que gosta de açaí, essa fruta que é encontrada lá no norte do Brasil ganhou muitos fãs aqui no sul. Algumas pessoas têm o hábito de tomar o açaí como parte da dieta ou simplesmente porque gostam do sabor. Mas esse alimento tem muitos benefícios para a saúde. E agora, uma pesquisa aponta que a fruta também pode ajudar a combater os sintomas da Covid-19. Olha que interessante. Será que apenas olhando você identifica que sementes são estas? Se você acha que é de açaí, acertou. Esta aqui é a polpa da fruta, vendida em muitos estabelecimentos pelo Brasil. Mas para os catarinenses, a notícia ruim é que a palmeira, que dá esse fruto, só é encontrada na região da Amazônia, especialmente no Pará. Por isso, em outras regiões, o açaí é visto dessa maneira apenas, como polpa ou já processado. O alimento tem muitas propriedades importantes para a saúde. E agora uma novidade. Pesquisas já indicam que o açaí pode ajudar até mesmo a combater os sintomas da Covid-19. Isso, pelo menos, é o que pesquisadores do Canadá estão tentando provar com um novo estudo. Para essa pesquisa, foram recrutadas 580 pessoas, tanto no Canadá quanto no Brasil, que tiveram coronavírus. Alguns receberam doses desse medicamento experimental que tem o açaí. Outros receberam apenas placebo. O resultado desse estudo deve sair só no fim deste ano. Esta nutricionista achou interessante as pesquisas que relacionam o açaí ao combate dos sintomas da Covid-19. Ela lembra que, independentemente do resultado dos estudos, o açaí tem sim propriedades antioxidantes que podem ajudar na imunidade, além de outros benefícios para a saúde. O açaí ele é rico em antocianinas, que são fitoesteróis. Então, são antioxidantes bem importantes que diminuem a inflamação da célula. Então, tanto para os casos de Covid, que é uma doença inflamatória, quanto no processo de emagrecimento, porque todo aumento de peso é um processo inflamatório. A gente deve ter cautela no aumento do consumo ou na forma exagerada de ir em busca. O consumo é extremamente mais elevado na região norte,
onde tivemos muitos casos. Então, não sabemos até que ponto, qual é o benefício disso. Mas atenção, hein, na escolha do açaí. Quanto mais puro, melhor. O ideal é evitar aqueles que vão ingredientes industrializados, como xaropes. Sempre preferir o acompanhamento de frutas a ingredientes calóricos. Quando você processa em casa, bate num liquidificador, a tendência é que ela vire um líquido. Então, o ideal é que sempre coloque uma fruta que tenha sempre uma consistência, como uma banana, para poder dar uma engrossada. Se você quiser preparar em casa, no liquidificador, uma dica dos nutricionistas para dar uma boa consistência no açaí é usar uma banana congelada. Gostou dessa dica? O cinegrafista Leandro Lins e eu escolhemos a nossa opção de açaí. Seja bem natural ou mais calórico, o importante é que o açaí, mais uma vez, está mostrando que é bom para a saúde e caindo ainda mais no gosto popular. Agroindústrias catarinenses já podem ampliar as vendas e expandir mercados por meio da adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. O ND Agro ouviu o médico veterinário da Cidasc, o Fabiano Zago, que explica para a gente como esse sistema funciona na prática aqui em Santa Catarina. Antigamente, só podia realizar a inspeção médicos veterinários ditos oficiais, entendeu? Ou concursados públicos, tá? Teria que ser um médico veterinário concursado, médico veterinário público. Santa Catarina inovou desde 2011, empresas se credenciaram conosco. As empresas são empresas de prestação de serviço de inspeção, ou seja, um médico veterinário contratado de uma empresa ou associado numa associação ou numa cooperativa. Essas empresas, associações ou cooperativas se credenciaram na Cidasc e elas podem prestar o serviço de inspeção. O estabelecimento contrata essa empresa, associação ou cooperativa e a empresa, associação ou cooperativa presta o serviço de inspeção no estabelecimento. Qual é o papel da Cidasc nesse caso? Ela vai lá fiscalizar a inspeção. Municípios só podem comercializar dentro do próprio município e o Estado, né, com serviço de inspeção estadual, só pode comercializar os estabelecimentos que elaboram produtos de origem animal só dentro do Estado. O que o Ministério da Agricultura fez? Não, vamos fazer um sistema onde serviços de inspeções municipais ou serviços de inspeções estaduais possam comercializar os seus produtos no Brasil inteiro. De que forma? Aderindo ao Serviço de Inspeção Brasileiro, que é o SISB. E, nesse momento, o Estado pode indicar estabelecimentos que também são auditados por nós, da Cidasc, também são auditados pelo Serviço de Inspeção Federal, e diz assim, não, esse estabelecimento realmente tem condições, é equivalente, o serviço dele, né, ou a inspeção dele é equivalente à inspeção que é feita a nível federal. Então, todo o produto que ele elabora pode ser comercializado a nível federal, ou no Brasil inteiro. Mais uma pausa aqui no ND Agro. Depois do intervalo, você vai ver que os produtores de arroz do Sul estão otimistas para uma boa nova safra em 2021. A gente conta os detalhes já já.